hello, sétimo ano, good morning. Nesse período de quarentena, né, a gente precisa ficar um pouco mais recluso dentro de casa para que fique tudo tranquilo, tudo normalizado. Vocês precisam obedecer os pais e ficarem em casa mesmo que não gostem. Mas se a gente não ficar atrasado no nosso conteúdo, nós vamos revisar aquilo que nós já tínhamos visto e vamos atualizar aquilo que nós não tínhamos visto ainda, tudo bem? Vou fazer essa videoaula com alguns exercícios também para vocês poderem treinar em casa. Quando a gente voltar, a gente corrige, tudo bem? O nosso capítulo que a gente estava trabalhando é o capítulo 2, Let's Celebrate. Esse capítulo, ele vem trazer para nós os holidays. O que são os holidays? São os feriados. Os feriados, eles são apresentados também alguns tipos de feriados que podem ou não ser brasileiros ou de culturas que falam a língua inglesa. Eles estão aqui presentes na página 158 e 159. Nós vemos muitos feriados, inclusive alguns característicos da cultura inglesa, como por exemplo o Thanksgiving, que é um feriado norte-americano, e o St. Patrick's Day, que é um feriado que vem lá da Irlanda. Então nós trabalhamos esses feriados, bem como os feriados brasileiros, como por exemplo o Dia da Independência. E como que nós introduzimos esses feriados? Nós começamos a debater esses feriados através de cartazes, vocês se lembram? Por exemplo, na página 24 nós temos esse cartaz, 4th of July, ou seja, 4 de julho. O que é o 4 de julho? É o Dia da Independência Americana. Então nós começamos a ter atenção nesses pequenos detalhes dos cartazes, como por exemplo, o endereço que está presente aqui, a data, o horário, onde seria, quais seriam as atrações. Então nós começamos a estudar através do cartaz algumas informações importantes sobre esses feriados. Um evento, para que ele seja legal, para que ele seja bom, para que ele seja efetivo, a gente precisa de algumas informações. Por exemplo, onde vai acontecer e o horário, quais são as atrações, para que a gente possa saber, olha, eu quero ou não ir nesse evento. Na página 26, a gente tem um outro cartaz, International Women's Day, ou seja, o Dia Internacional da Mulher. E um detalhe aqui embaixo, skate, já está revelando a atração que vai vir nesse evento. Qual é a informação importante que nós queremos retirar aqui desse cartaz? Quando que vai ser? O Dia da Mulher é dia 8 de março, mas como aqui no cartaz está querendo dizer num dia de domingo, Sunday, então essa data foi transferida. Muita atenção nisso, nem sempre as datas dos cartazes vão estar realmente falando relativo ao dia que acontece, mas às vezes eles transferem porque o Dia da Mulher não é um dia que é um feriado, que ele paralisa. Ele é um dia que se comemora, mas ele não paralisa, não é feriado. E aí eles transferiram para o domingo, então tá aqui ó, March 11, 2018. Dia 11 de março de 2018 aconteceu esse evento. E é essa informação que nós trabalhamos nesse capítulo. Por exemplo, aqui na página número 29, nós começamos a trabalhar o calendário. Nós temos aqui essa questão das datas, os números, nós começamos a trabalhar. E é uma informação muito importante que a gente aprendeu, não é mesmo? A gente viu que em um calendário, quando nós queremos fazer um calendário, quando nós, na verdade, vamos fazer um cabeçalho, nós vamos olhar uma data, existe uma informação importante. Aqui no Brasil, a gente fala dia 2 de fevereiro, dia 3 de março, dia 4 de abril, enfim. Nós falamos, o primeiro nós colocamos o número, normal, e depois nós colocamos o mês. Como que a gente fala o primeiro dia de um mês? Por exemplo, o primeiro dia do mês de março. 1º de março, eu já até falei, 1º de março. No calendário das línguas inglesas, eles usam o equivalente a 1º, 2º, 3º, então eles falam 1º de março, 2º de março, 3º de março. A gente usa para representar 1º, 2º, aquela bolinha, lembra? Que ela indica o grau. Aqui no inglês vai ser diferente, vai ser aquela letrinha que eu já havia comentado com vocês. E eu quero trazer para vocês as informações para poder completar esse calendário quando a gente vai referir a dia. Por exemplo, o primeiro dia, a gente fala primeiro, em inglês primeiro é first. Por isso, quando é dia primeiro, a gente coloca o STzinho no calendário, no cabeçalho. Quando é dia 2, é o dia second, por isso a gente coloca o ND, que é do final, ó, ND, first, second. Terceiro dia é o third, ele tá vendo aqui, ó, o RD no final. O quarto dia é o fourth. A partir do 4 para baixo, ele vai ser sempre a construção dele, o número com final com TH. Ele vai ter um sufixo, que sempre vai ser o TH. O sufixo vai ser sempre o mesmo a partir do 4. O primeiro, segundo e terceiro vai ser sempre essa lógica. First, ST, second, ND,
30, o RD. E a partir do 4, do 40, vai ser o TH. Até chegar no número 21. Aqui no número 21, ele volta a ser first, porque é 21st. É o 21º dia. 21st. Tá vendo que aqui muda? Da mesma forma no 22. 22nd. 23. 23rd. 24. 24th. A partir do 24, tudo volta ao normal. No 31, a gente volta para essa terminaçãozinha aqui. 31, 32, 33, 34. Aí segue tudo normal a vida terminando com TH. Por exemplo, vamos pegar aqui no calendário que dá na página 29. No dia 26 é 26. Tá vendo que aqui, ó, no 26, a mudança só tá acontecendo aqui, o 26. A mudança só tá acontecendo no finalzinho aqui, ó, do 60. Ele fica 60. Aqui, se vocês olharem na página número 29, nós temos esse aqui, esse conjunto de áudios que estão no CD de vocês. E aí, no áudio número 9, vocês vão conseguir escutar a pronúncia desses números. Como a gente está fazendo uma revisão e a gente já viu isso em sala de aula, eu não vou voltar nisso. Se vocês quiserem se recordar como é a pronúncia, vocês podem escutar através do CD. Mas é first, second, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Enfim, vocês vão lá, ouvem pelo áudio, que vai ser bem mais tranquilo para vocês se lembrarem, tudo bem? A gente vai seguir dos números para a composição da data. Como que é quando a gente vai produzir um calendário aqui no Brasil? Eu vou lá, escrevo escola, Mentes Brilhantes, Goiânia. Eu sempre coloco primeiro o número e depois o mês. Essa é a formatação de data brasileira. A nossa formatação de data é assim. Nos Estados Unidos, o American eles usam o primeiro mês. Por exemplo, aqui é dia 2 de março de 2019. É May, 2 e o TH e o Nzinho, porque é second, e 2019. Primeiro mês, depois o dia com aqui o grauzinho indicado e por último o ano. Para indicar nas datas com barrinhas, lembra que a gente foi fazer a data? A gente tem que ter atenção nisso, porque eles vão indicar da mesma forma. Primeiro a gente indica o mês 5, que é May, depois o dia 2, depois o ano. Então a gente precisa ficar muito atento. Na formatação da Inglaterra, por exemplo, acho que na Inglaterra, o inglês britânico, eles usam da mesma forma que a gente produz no Brasil. E é primeiro o dia, depois o mês, depois o ano. Da mesma forma que na data em barrinhas. E a gente precisa estar muito atento a isso, nessa composição das datas. A gente também viu, nesses últimos dias, os dias da semana. Está na página número 26. Os dias da semana são bem simples, eu passei para vocês naquele slide. E eles estão aqui embaixo, ó. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ele colocou aqui o Sunday embaixo. Mas a gente aprendeu que o primeiro dia da semana é o Sunday, que é o equivalente ao nosso domingo. Então a gente ficou. Por mais que aqui no Brasil a gente fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para a língua inglesa eles começam no Sunday, que é o equivalente ao nosso domingo. Então é Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Entenderam? E aí, se vocês estiverem com dúvidas, até mesmo com relação à pronúncia, nós temos o áudio na página 26 que vai indicar. Nós vimos também os meses do ano, não é? Os meses do ano que são muito parecidos com a língua portuguesa, tanto na pronúncia quanto na escrita. E aí, eles estão aqui na página 27 para vocês acompanharem, mas eu escrevi aqui também para vocês verem. Que os meses são January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. A pronúncia tanto a pronúncia quanto a fala, a escrita, ela é muito parecida, porque tem uma certa origem da língua latina, então é muito parecido. Nós temos aqui na página 27 o poeminha, né, que vem inclusive nos ajudar a dizer quais são os meses com 30, 31 dias, 28 e os anos, explicando sobre o ano bissexto. Nós lemos na nossa última aula, inclusive fizemos uma atividade a respeito. E por último, a gente tinha visto sobre as prepositions of time. Foi a última coisa que realmente a gente viu. As preposições de tempo, olha aqui, ó. Lembra que eu entreguei esse papelzinho para vocês? Se você tiver perdido, acontecido alguma coisa, no Google é muito fácil. Se você escrever preposition of time,
você vai conseguir encontrar. Essa folhinha aqui você pode imprimir. As preposições de tempo são 3. In, on, at. Se a gente ver aqui, tá vendo que é uma pirâmide invertida? In tá no lado maior, on tá no meio, que é mais ou menos, e at tá menorzinho. Por quê? É a relação de coisas que elas abrangem, que elas são utilizadas. Por exemplo, a preposição in, ela é usada para muitas coisas. Existem muitas coisas que nós podemos mencionar para ela, como por exemplo aqui no papelzinho que eu entreguei para vocês tem centuries, ou seja, séculos, decades, ou seja, décadas, years, month, weeks, seasons, periods of time, holidays, parts of the day, enfim, existe uma infinidade de coisas que podem ser mencionadas usando a preposição in. Séculos, décadas, anos, meses, semanas, estações, períodos do dia, por exemplo, períodos do tempo, na verdade, future, present, ou seja, o futuro, presente, holidays, que é uma coisa importante, já vou mencionar mais pra frente, part of the day, ou seja, the morning, the afternoon, the evening, the night, para mencionar essas partes do dia. Vocês entendem que são coisas maiores para mencionar no contexto geral? A preposição de lugar, essa preposição indicando lugar é mais fácil de entender essa questão de abrangência, que são para coisas maiores. Mas a preposição in, ela é usada para coisas mais general, como ele indica aqui, bigger, ou seja, maiores, são casos, por exemplo, centuries, ou seja, século, para indicar o século, você vai indicar com in. Por exemplo, in century 15, no século XV, a gente indica com in. Década, the 90s, os anos 90. Para meses, que você entende que o mês é uma proporção muito maior, ele não é tão detalhado, como, por exemplo, para indicar on. O on, quando ele quer indicar, por exemplo, specific days, por exemplo, date, melhor, datas. Por exemplo, dia do meu aniversário, 20th March, entende? Que é uma coisa mais específica. Nós já vamos começar a usar o on. A gente também pode usar no on para indicar os holidays. Eu fiz aqui uma pequena explicaçãozinha. A gente usa o in para indicar month, ou seja, os meses, como por exemplo março, March, and years, por exemplo 2020, numa resolução mais assim, mais simples. A gente usa o on para date, ou seja, March 20th, que é o dia do meu aniversário, holidays, que são os feriados. Tem uma coisa importante nessa história, holidays com o day junto. Se a palavra tiver, por exemplo, Easter Day, que significa o dia da Páscoa. Se tivesse só Easter, a gente ia usar at para indicar, at Easter. Se usa o day no final, por exemplo, que é o dia da Páscoa, se quer dizer, por exemplo, como no português brasileiro, o dia da Páscoa, a gente vai falar on Easter Day. A gente precisa indicar um on. Agora, se você for indicar, como por exemplo aqui no papelzinho que eu entreguei pra vocês, tá vendo que o in, ele também indica, olha aqui, cadê os feriados? Holidays aqui, ó. The Easter Holiday. Se há a necessidade de especificar que é o feriado da Páscoa, a gente vai usar in. Se for, por exemplo, indicar que é o dia do feriado, Easter Day, a gente usa on. Se for só o feriado, por exemplo, Easter, a gente usa at. É uma coisa que complica um pouco, é simples, mas em geral a gente prefere usar com o on, que a gente usa indicando o dia. Por exemplo, no dia da Páscoa, no dia de Natal, no dia do Carnaval, então a gente prefere usar o on. Mas enfim, nada te impede de usar o restante, desde que siga as regras. Então vamos lá. In a gente usa para months and years, ou seja, March e 2020. On a gente usa para dates, ou seja, datas, holidays, feriados, desde que use o day. E days of the week, por exemplo, on Sunday, on Tuesday, on Friday. Sempre a gente vai usar o on para indicar. Por último, nós temos at. A gente usa o at para indicar hours, ou seja, para a hora, e para holidays também, desde que seja só o nome do feriado, como tá aqui, ó. Só Easter, que é Páscoa. Christmas, se você quiser só indicar só no Natal, at Christmas. Se você quiser indicar no dia do Natal, você vai usar on Christmas Day. Se você quiser indicar que é o feriado do Natal, aí você vai usar in the Christmas holiday. Entenderam? Tem que ter essa especificação para poder diferenciar. Por último, na página 30, nós vimos algumas questions words, são as perguntas.
né? Com relação a feriado. Essas são com relação a feriado. Por exemplo, what's your favorite holiday? Ou seja, qual o seu feriado favorito? Aí para responder a gente usa, it's, que lembra que o it se refere a coisa, a um evento. É algo que não é um homem, uma mulher, não é... Se você não considerar seu cachorrinho como um alguém, você não vai usar o it, né? Mas, por exemplo, se eu quero considerar algo que não é... com um objeto, por exemplo, um objeto, ou um momento, ou um evento. Você vai usar o it. Lembra que a gente usou dos subject pronouns? E aí você vai indicar it's Christmas para responder. When is Christmas? When significa quando. Is Christmas Day. Ou seja, quando que é o dia do Natal. It's, lembra? When it's Christmas Day. Lembra que ele está especificando aqui, day. Então nós vamos responder usando qual preposição? On. It's on December 25. Então, nós precisamos estar atentos até mesmo para poder perguntar e responder sobre os feriados. Agora vamos fazer algumas atividades. Nós já tínhamos feito algumas atividades no decorrer do livro e agora nós vamos fazer aqui na página 30. Nós vamos relembrar. Nós fizemos a questão número 1, né, que ela falava sobre alguns feriados e dava o nome deles e aqui indicava alguma data. Nós teríamos que relacionar ela de acordo com aquilo que nós lembrávamos. Por exemplo, Christmas Day. Quando que é o Christmas Day? Vai perguntar aqui na construção em frasal. Lembrem que no inglês americano, no inglês britânico, tem diferença na construção de frase. Aqui ele está indicando com o inglês americano. Tá primeiro o mês, depois o dia. Depois nós fizemos a número 2. Complete the sentence with dates. Por exemplo, aqui está April Fool's Day is on. April Fool's está relacionado à mentira, à brincadeira, à pegadinha. Então, esse feriado pode ser que seja um feriado em que se pregue peças, se faça brincadeirinhas, não se fala a verdade para tentar enganar. Que dia que é esse feriado? Esse feriado existe no Brasil também. Quando que esse feriado é celebrado? Você vai escrever aqui na frente. Lembra, nós vamos usar o modelo de data dos Estados Unidos. Primeiro o mês, depois o dia. Lembra de colocar o símbolozinho e o ano. Nesse caso não vai precisar especificar o ano, mas eu quero o mês e o dia. Vocês vão escrever aqui na frente. Letra B, International Women's Day is on. Lembra que eu falei no início do vídeo? Fica atento. Quando que é o Dia Internacional da Mulher? Vai escrever aqui na frente o mês e o dia. Letra C, Teacher's Day is on. Quando que é o Dia dos Professores? Vamos lá pesquisar se você não souber. All Souls Day is on. Esse dia, lembra que eu falei pra vocês? Dia 31 de outubro é o dia do Halloween. Depois vem o dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos. E no dia... Tem um dia que ele vai se relembrar dos mortos. Souls está com referência à alma. Então, que dia será que é esse que faz referência à alma? Pesquisa aí. Você preenche aqui na frente. Primeiro o mês, depois o dia. Por último aqui, talk to a classmate. Você vai fazer, se você quiser, você pode fazer em casa com seus pais, seus avós, seus irmãos. Você vai perguntar, what's your favorite holiday? Ou seja, qual é o seu feriado favorito? E vai responder, lembrando de obedecer às regras. No próximo, when is Christmas Day? Ou when is Easter Day? Lembra dos feriados? Vai acontecer um próximo feriado agora, nesse mês de abril. Que feriado é esse? Pergunta quando que é a data. E saiba responder usando as indicações que o livro dá. Na próxima página, nós temos um exercício sobre preposição de tempo. Eu vou ler para vocês o texto e vocês vão lá embaixo vocês vão responder com relação a isso. Número 1. Read some children's testimonials and check the correct answer. A gente vai ler alguns textos sobre algumas crianças, alguns relatos delas, e nós vamos responder aqui embaixo. Na letra A está escrito assim, I am Alice, ou seja, eu sou Alice, and I live in Sweden with my mother. Ela mora em Sweden com a mãe dela. Christmas is my favorite holiday, ou seja, o feriado de Natal é o favorito dela. In Sweden, it is celebrated on December 24th, ou seja, lá na cidade dela, no país dela, ele é celebrado no dia 24, tal qual a gente fica na véspera esperando o dia do Natal. At Christmas, my grandparents, ou seja, no Natal, olha aqui uma informação importante, o at Christmas, ele está sendo usado para indicar só o Natal, Christmas. Não tem day, não tem holiday sendo especificado, então a gente pode usar o at. Lembra das preposições?
Presta atenção. At Christmas, no Natal, my grandparents visit us. Ou seja, no Natal os meus avós me visitam. On Christmas Eve, tá vendo que ela usou um with? Esse Eve também, o Eve ou day, ele precisa dessa preposição on. My mom cooks dinner for us. Ou seja, no dia específico, esse Eve tem referência ao dia, a mãe dela faz cozinha para eles. Então fiquem atentos nessas preposições. Letra B. My name is Len and I live in the United States. Ou seja, meu nome é Ian e eu moro nos Estados Unidos. My favorite holiday, ou seja, meu feriado favorito, is a typical celebration in India called Diwali. O feriado favorito do Ian é um feriado típico da Índia, chamado Diwali. It is celebrated on October or November. Ou seja, ele é celebrado em outubro ou novembro. E ele fala, and I love it because we have a firework display. Aqui do lado a gente tem uma explicaçãozinha. O que é firework display? É uma queima de fogos de artifício. Firework, fogos de artifício. Então, é um feriado próprio. A gente não conhece, não é da nossa tradição, não é da nossa cultura. Mas ele trouxe um feriado da cultura indiana. A gente não conhece, mas a gente precisa respeitar. Bora lá, próximo, letra C. I am Kate and I'm from Ireland. Ou seja, eu sou a Kate e eu sou da Ireland. I love St. Patrick's Day. Lembra que eu falei que a Irlanda celebra o dia de São Patrício? This holiday is celebrated on 17th of March. Ou seja, no dia 17 de março, o St. Patrick's Day é celebrado. My family and I always wear green. Ou seja, a família dela sempre veste roupas verdes, green clothes. And we go downtown to watch the parade. O que é downtown? Centro da cidade. Eles vão para o centro da cidade assistir uma parada, um desfile, como a gente vai para o centro da cidade assistir o desfile de 7 de setembro ou no aniversário da nossa cidade. Por último, ele vai perguntar aqui, ó, what are they talking about? Ou seja, sobre o que eles estão falando. E nós temos duas opções para serem marcadas sobre isso. The children are giving, ou seja, as crianças estão dando testimonials, ou seja, relatos, testemunhos, about what they, sobre o que eles like to do on their birthdays. Gostam de fazer no aniversário? Eles estão falando sobre o que eles gostam de fazer no aniversário. Ou the children are giving testimonials, ou seja, as crianças estão relatando about what they do on their favorite holidays. Elas estão contando sobre os feriados favoritos dela. O que vocês acham? Qual que é mais provável que elas estejam fazendo? Número 2. Match the children's names to the pictures that represents what they do on their favorite holiday. Ou seja, marque, relacione as crianças, o nome das crianças que estão aqui, e aí vocês vão ver aqui, ó, lembrando de cada relato, o nome das crianças. Vocês vão relacionar o nomezinho delas que estão aqui em A, B e C com as imagens. Olha aqui, você vai ver a característica da roupa, o tipo de comida, o tipo de roupa, o lugar que eles estão com o nome, lembrando do relato aqui, tá bom? Na página número 32, nós vamos seguir com as atividades. Seguinte, página 32, nós vamos ter a atividade 3. Ele vai pedir pra gente ler aqui, ó, esses pequenos trechinhos que foram retirados da atividade anterior, daquele texto sobre as crianças, e nós vamos marcar o que eles estão referindo, essa partezinha. Cada um deles tem, ó, in October or November, on 17th of March, on Christmas Eve, at Christmas. Tá vendo esses pequenos detalhes? What do the words, ou seja, o que fazem as palavras in, on and at, ou seja, essas pequenas preposições, indicate. O que essas preposições indicam? Lembra? Tem uma informação muito importante aqui nesse papelzinho, ó. São prepositions of time. Time é tempo. Se atenta nesse detalhe. What do the words in, on and at indicate? O que essas preposições indicam? Dates, datas, and periods of time, ou períodos de tempo, ou holidays and time, feriados e tempo. Vamos ver o que você acha mais adequado aí. Número 4. Circle the correct alternative to complete the sentence. Você vai circular a preposição ideal que está aparecendo aqui para a frase. Por exemplo, letra A. We use, I think, at in, to refer to a month.
Nós vamos nos referir a um mês, a um month, usando qual preposição? Lembra do papelzinho? Observa lá para responder. Letra B. We use on ou at to refer to a date, com month and day. Nós usamos on e at para referir uma data, com mês e dia. Nós usamos on ou at. Letra C. We use in ou on to refer to a celebration on a specific day. Ou seja, nós usamos in ou on, um dos dois, para referir a uma celebração, dia específico daquela celebração. Qual que nós vamos usar para ser específico? We use at ou in to refer to a celebration in general. Se eu quero referir no jeito geral, um feriado, eu vou usar qual? At ou in. Lembra que a gente falou agora? Lembra disso para poder responder. Aqui embaixo nós temos um pequeno textinho que vai ajudar vocês com isso. The preposition in also used to refer to a year. For example, a preposição in é usada para indicar um ano. Por exemplo, in 2019. On is also used to refer to a day of the week. Ele é usado para indicar um dia da semana. For example, on Saturday, ou seja, no sábado. The preposition at is also used to refer to a time. A preposition at é usada para indicar um tempo. For example, at 2 o'clock. Observe more example. Aqui nós temos in January, in 24th, on Monday, on June 6th, at Easter, at 9 o'clock. Nós temos esse textinho que vai ajudar a gente a responder o restante. Número 5. Você vai usar esse texto aqui agora. Organize the words and expression in the chart. Vocês vão organizar aqui nesse quadro todas essas palavras que estão aqui no quadro roxo. No quadro verde vocês vão escrever. Para usar com in, quais expressões, frases a gente usa com in? Para indicar o quê? Dessas aqui que estão aqui no quadro roxo. On, a gente usa para indicar o quê? Dessas palavras do quadro roxo. E at, quais dessas palavras do quadro roxo? Número 6. Complete the sentence using in, on or at. Vocês vão completar a frase de acordo com a preposição correta. Letra A. What do you do? Ou seja, o que você faz? Preposição. New Year's Day. Tá querendo saber o que você faz no dia de ano novo? Tem uma palavra aqui que é importante para indicar qual que é a preposição. É mais específico ou mais geral? Presta atenção nisso. Letra B. The Independence Day of the United States is celebrated, preposição, July. Ou seja, o dia da independência dos Estados Unidos é celebrado no dia, em julho. Qual vai ser a preposição adequada? A gente tem uma informação aqui no final para poder referenciar. Letra C. The Thanksgiving party starts, preposição, tem uma hora. 1:30 p.m. às 1:30 da tarde. Qual que é a hora, ou qual que é a preposição indicada para essa frase? Uma informação aqui que vai te indicar sobre isso. Na página seguinte, nós temos alguns exercícios também. Página número 33, exercício número 1. What is your favorite holiday? How do you celebrate it? É uma discussão para ser feita em sala de aula, como nós estamos aqui, eu vou falar o meu e você vai me contar depois, eu vou te perguntar qual é o seu. What is your favorite holiday? Ou seja, qual é o seu feriado favorito? My favorite holiday is Christmas, ou seja, o meu feriado favorito é o Natal. How do you celebrate it? Como que eu celebro isso? Eu vou para a casa da minha avó, nós reunimos a minha família, meus tios, meus primos, minha avó, e a gente faz um grande jantar e no final a gente faz algumas brincadeiras, como um amigo secreto, a gente faz bingo e a gente come muito doce no final de tudo para poder celebrar realmente e ficar feliz nessa celebração. Número 2. Listen to some kids talking about their most liked holidays and celebrations. Write down their favorite celebrations. Aqui nós temos um áudio que ele vai estar falando sobre algumas pessoas e o feriado favorito delas. A partir das imagens aqui dos desenhos, vocês já conseguem identificar. Caso vocês não consigam identificar, vocês podem ouvir o áudio 11 com o CD que vocês têm aí no final do livro, para vocês identificarem através dos relatos que eles vão contar. Mas, os desenhos aqui que tem, tá vendo? Tem um monte de desenho atrás deles. Vocês conseguem identificar qual que é o feriado através desse desenho, tá bom?
Número 3. Questão número 3. Listen to the kids again and complete the sentences. Aí, para esses, vocês vão precisar realmente do áudio para poder completar. Eu vou ler para vocês, caso vocês não tenham como ouvir o CD, para vocês completarem, tudo bem? No áudio 11 vai dizer assim, prestem atenção para vocês responderem, completarem as frases lá da questão, na questão que eu estava seguindo lá. Annie vai dizer assim, ó. Hi, my name is Annie and I'm from Canada. Meu nome é Annie e eu sou do Canadá. My favorite holiday, meu feriado favorito, is Valentine's Day. In my country, it's celebrated on February 4th. Ou seja, o feriado favorito dela é o Valentine's Day, o dia de São Valentim, equivalente ao nosso dia dos namorados. E no país dela, ele é celebrado no dia 14 de fevereiro. On Valentine's Day, I like to send cards to my family and friends. Ou seja, ela gosta de enviar cartõezinhos para familiares, para amigos, com mensagens bonitas de amor. Que não necessariamente está relacionada a namoro, não, mas com realmente o amor que você sente por pessoas que você ama. Segundo relato, é o Colin. I'm Colin and I'm from Ireland. Eu sou o Colin e eu sou da Irlanda. I love St. Patrick's Day. Ou seja, eu amo o dia de São Patrício. Because there is a big and beautiful parade in my city. Ou seja, ele gosta desse dia porque nesse dia tem uma grande celebração, uma grande parada, um evento, um desfile realmente na cidade dele, que é Dublin. And everybody wears leprechauns hats. Ou seja, eles usam aqueles chapéus de duendes. And green clothes to celebrate. E roupas verdes para celebrar. The most important day in Ireland. Para celebrar o dia mais importante na Irlanda. It's great, ou seja, legal. A Mary. My name is Mary. Ela é a Mary. And I live in the United States. Ela é dos Estados Unidos. The best holiday for me, o melhor feriado para mim, is the 4th of July. É o dia 4 de julho, que é o dia da independência. I love to celebrate the Independence Day because... Ela ama celebrar o dia da independência porque... During the day, durante o dia, we have a delicious barbecue. O que é barbecue? Lembra do molho? É molho de churrasco, então é um churrasco. Eles têm um delicioso churrasco, eles fazem. And in the evening, ou seja, no fim do dia, ali na hora do jantar, mais ou menos umas 6 horas, we watch the fireworks. It's beautiful. Eles assistem, então, no final do dia, durante o evening, o show de fogos de artifício. Por último, nós temos o Chang. Hi, I am Chang, and I am from China. My favorite holiday, pro Chang, o feriado favorito dele is the Chinese New Year. A China tem essa curiosidade, eles têm um ano novo próprio deles. Ele gosta, então, do ano novo chinês. My family gets together and we wear red clothes, ou seja, eles ficam juntos, a família dele, e eles vestem uma roupa característica, que é vermelha. To ward off the bad look, ou seja, para poder afastar mal olhado, para poder, como uma forma de trazer sorte. And of course, the adults give the kids, ou seja, os adultos dão para as crianças envelopes with some money, e eles ganham dinheirinho. Os adultos dão um envelopinho com dinheiro para eles, para uma forma de comemorar, da mesma forma que o Natal brasileiro ou americano, a gente ganha presentes, às vezes. A gente tem até aqui no livro, falando sobre um feriado, que é africano, que ele celebra o Natal, mas que eles preferem não utilizar tantos presentes. Ele não é desse lado material, mas como realmente uma forma de agradecimento. Já vou falar logo deles. Vocês preencham aí as informações, por exemplo, aqui, ó, on Valentine's Day. Quem falou de Valentine's Day? Se você quiser voltar e ouvir o áudio. I like to send. Send significa enviar. O que falou de enviar aí? Vocês lembram de alguma palavra que tinha que enviar? Vocês podem pegar, tentar ouvir e traduzir. To my, ou seja, para os meus tananã and tananã. Volta no áudio que vocês vão conseguir ouvir. Letra B. My family gets together and we wear tanana, clothes to ward off tanana, look. Lembra que tem uma cor e aí eles vão afastar alguma coisa. Look tem a ver com sorte. Então, tenta pesquisar aí para vocês conseguirem traduzir. Letra C.
banana, St. Patrick's Day, o dia de São Patrício, because there's a big and beautiful... O que tem? Uma grande no dia de São Patrício. In my city, Dublin. And everybody wears leprechauns, que são os duendes, alguma coisa deles. O que eles usam nos duendes? And, clothes, que são roupas. To, the most important day in Ireland, para celebrar o dia mais importante da Irlanda. E na letra D, the best for me is the 4th of I love to celebrate Independence Day because during the we have a barbecue, churrasco, and in the evening, no fim da tarde, we watch the preenche aí e depois quando a gente votar a gente corrige. Na página 34 a gente vai falar sobre o Kwanzaa, que é esse feriado aqui de origem africana que é celebrado pelos os negros americanos, os americanos descendentes dos africanos. Ele é celebrado nos Estados Unidos durante 7 dias, desde o dia 26 de janeiro até o dia 1º de janeiro. 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Ele celebra o Natal, mas de uma forma um pouco mais espiritualizada, valorizando algumas coisas. O nosso Natal, ele tem um fim muito de presentes, um pouco comercial. E esse feriado, ele tem uma tradição mais para um lado espiritual, mais familiar. Ele tem toda uma simbologia, por exemplo, eles usam 7 velas aqui, ó. Vermelhas para indicar a luta do povo negro, a preta para indicar, ele tá escrito aqui, ó, the black color is for the people, the red is for the struggle, ou seja, para as lutas realmente, para o esforço que eles tiveram. And the green color is for the future, ou seja, a verde é uma cor que indica esperança. Então eles são um pouco mais espiritualizados, desejando realmente que o ano que se inicia, agradecendo pelo fim do ano e esperando que o ano que se inicia seja bom realmente e agradecendo por tudo que aconteceu, até mesmo pelas lutas. E esse tem um fim muito crítico, né? Até mesmo essas velas vermelhas indicando que tem cor de sangue, que tem um fim mais de relembrar todo o sofrimento de um povo. E esse feriado tem uma origem africana e num episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, um seriado que geralmente passa na Record, tem um episódio que eles falam sobre esse feriado. Fica interessante para vocês assistirem também. Página 35, nós vamos escrever aqui embaixo, nesses calendários, o feriado que ele se refere. Por exemplo, aqui, 21 de April 21st. Qual que é o feriado celebrado nesse dia? Letra B, 1st of May, dia 1º de maio. O que é celebrado nesse dia? Letra C, 2nd November, dia 2 de novembro. O que é celebrado nesse dia? Letra D, 7th September. O que é celebrado nesse dia? Aqui, 12 October. Aqui, 15th November. O que são celebrados nesses dias? Vocês vão ler e vão marcar embaixo o que são celebrados nesses feriados. Aqui embaixo nós temos algumas perguntas que era pra gente debater em sala de aula. Número 2. How do Brazilian people usually celebrate the national holidays? Como que os brasileiros celebram os feriados? Geralmente a gente fica em casa, curtindo com a família, ou viaja, né, pro interior, pra praia. Número 3. Read the poster on pages 24 and 26. Ou seja, leia os posters nas páginas 24 e 26. É aqueles que a gente tinha visto no início da aula, que é aqueles do 4 de julho, o Dia Internacional da Mulher. E vocês vão ler e identificar the following information on them. Nós temos um theme, ou seja, um tema, uma informação. O que ele celebrou? Bem, nós temos. Place, lá tem um local indicado. Nós temos uma data, essa informação é importante. Attractions, ou seja, nós temos atrações, o que vai ter para poder distrair o público. Time, o horário. Contact details, ou seja, alguém para poder tirar informações sobre esse evento. Vocês vão analisar lá, porque nós vamos usar agora na próxima atividade. Aí, por último aqui, número 4, observe the colors and illustrations of these posters, ou seja, observe as cores e as ilustrações desses posters. In your opinion, ou seja, na sua opinião, are they important? Por exemplo, no feriado de 4 de julho,
Por que é importante as cores? Eles indicam a bandeira dos Estados Unidos, está indicando lá a independência dos Estados Unidos, então tem realmente uma importância. Na página número 36 e na página número 37, nós temos uma atividade, que ela é feita nessas duas páginas. Vocês vão produzir aqui embaixo, e eu vou ver quando eu chegar na sala de aula, um cartaz, que ele precisa ser atrativo para algum feriado que você goste, o seu de preferência. Nós temos algumas informações que precisam conter. Você vai escolher um feriado and think about the date when it is celebrated. Vocês precisam saber do dia que ele é celebrado. Choose a name for the event, ou seja, escolha um nome para o evento, and an interesting sentence to attract people's attention. Vocês precisam pensar numa frase que vá atrair a atenção das pessoas. Próximo item, decide the place and the time of the event. Lembra que a gente falou na atividade agora, que a gente acabou de falar se naqueles cartazes tinham data, se tinha horário, se tinha o lugar, se tinha alguém para poder tirar dúvidas? Essas informações precisam conter no cartaz. Plan the attractions, ou seja, planeje atrações, vai ter música, dança, jogos, comida, você precisa informar isso. Think about the contact for more information. Pensa num contato, pode ser um número de telefone, pode ser um e-mail, pensa numa rede social, pensa numa forma de contatar se tiver alguma dúvida sobre o evento. Think about the pictures or illustration for your poster. Você precisa pensar em desenhos. Quero desenho, quero essas informações, quero que vocês façam bem bonito para a gente poder fazer essa atividade aqui da próxima página quando nós voltarmos. Nós vamos debater e eleger o melhor pôster de feriado que vocês fizeram, tá bom? Na página 38 nós temos o Keep Learning, que é a nossa revisão do conteúdo realmente que a gente viu nesse livro, nesse capítulo. Observe the book covers and match them with the sentences. O que é book cover? Lembra que a gente falou no primeiro capítulo? Isso aqui é uma revisão. Book covers são as capas de livro. Nós vamos marcar aqui, ó. Ou a gente vai marcar a letra A ou a letra B nesses quadradinhos, de acordo com as informações que contém. It was illustrated by Quentin Blake, ou seja, o ilustrador, quem ilustrou foi o Quentin Blake. Quem foi que ilustrou? Procura essa informação na capa do livro. Segundo, it was written and illustrated by the same person. Foi ilustrado e escrito pela mesma pessoa. Qual livro que tem o mesmo ilustrador e o mesmo autor? Próximo item. It was written by Roald Dahl. Ou seja, ele foi escrito pelo Roald Dahl. Qual desses livros foi? It is a poetry book. É um livro de poesia. Qual desses é um livro de poesia? It comes with an audiobook read by Eric Idle. Ou seja, esse livro vem com um CDzinho, um audiobook, uma forma de ouvir e foi lido pelo Eric Idle. Vocês vão marcar aqui de acordo com o livro que vocês estão vendo. Complete the sentences using the verb in the present continuous. Lembra que a gente viu o present continuous? É uma ação contínua. Usa o ing no final e tem as alterações necessárias dependendo da terminação. Lembra disso? Lembra das nossas aulas. Letra A, the teacher. No letra A tem uma resposta. The teacher, o espacinho, the lesson to the students. Ou seja, the teacher is explaining, ou seja, a professora está explicando. Essas palavras são os verbos que vocês vão usar aqui embaixo e precisa da terminação ing. Mas ela, para ter essa terminação, tem uma necessidade. Lembra que precisa do finalzinho ter uma transformação ou não? Se atentem nisso. Página 39, página 39, nós temos o exercício 3, que a gente vai completar aqui os espaços com essas palavras. São tipos de livros. Por exemplo, aqui letra A, nós vamos completar com a biography, ou seja, com uma biografia, ou children's literature, ou seja, literatura infantil. Um desses livros tells the life story of a real person, ou seja, ele conta a história de uma pessoa real. Qual vai ser melhor para preencher? Letra B. Esses dois tipos aqui. Are books with poems. Qual desses livros são livros com poemas? Poetry books, livro de poesia, ou adventure novels, são romances. Qual desses dois? Letra C. Espacinho. Has illustrations that help children to understand the story. Esse tipo de livro tem ilustrações que ajudam as crianças a entender a história. É cadê a informação? Self-help book, ou seja, um livro de autoajuda, ou children's literature, literatura infantil. Letra D. Esse tipo de livro can be read, ou seja, pode ser lido fast, rápido.
It has few pages, ou seja, ele tem poucas páginas. And characters, e desenhos, é ilustrado. Qual desses livros? É A Short History, ou seja, uma história pequena, ou A Biography, uma biografia. Letra E, esse livro, esse tipo de livro, né? Books give some types, ou seja, tem algumas dicas e instruções to the reader, para o leitor, to deal with some personal problems, para lidar com alguns problemas pessoais. Esse livro é science fiction, ou seja, ficção científica, ou self-help, autoajuda. Número 4. Put the ordinal numbers in order and write them in full. Follow the example. Nós temos aqui alguns números, vocês vão colocar na ordem, ou seja, do menor para o maior, esses que estão aqui, e vocês vão escrever ele na frente. Por exemplo, aqui tem third, second. Vocês vão escrever ele aqui na frente com o finalzinho e a terminação. É como se fosse uma data. Vamos fazer dessa forma, igual a gente aprendeu. Página 40. Na número 5. Complete the sentences with the month of the year. Letra A. Mother's Day is on the second week of... Qual que é o mês? Dia das Mães é celebrado no segundo do feriado do mês de... Qual que é o mês? Preenche. Letra B. New Year's Day, o dia de Ano Novo, is celebrated in... Quando que é o Ano Novo? O primeiro dia do ano. Em que mês que ele é celebrado? Letra C. Christmas Eve, ou seja, o dia do Natal, is in... É no mês de... Letra D. Father's Day, Dia dos Pais, is on the second weekend of... O Dia dos Pais é no segundo final de semana de... Preenche o mês. Letra E. Carnival is normally celebrated in... O carnaval é geralmente celebrado em... Qual que é o mês? Coloca. F. Women's Day is in... Qual que é o mês que a gente celebra o Dia das Mulheres? Easter is celebrated in... Qual que é o mês que a gente celebra a Páscoa? Geralmente, existe uma possibilidade de mês. Existem 2 meses que podem ser celebrados, da mesma forma que o Carnaval. Pode colocar um dos dois, ou os dois, se você preferir. Letra H. The Brazilian Independence Day is in... Quando que é o mês da celebração da independência do Brasil? De acordo com as respostas que vocês colocaram aqui, vocês vão marcar letra A na imagem que mais representa esse feriado. Letra B, que mais representa esse feriado. E assim por diante. Até a letra H, a figura que mais representa esse feriado. Página 41, número 6. Read the sentence and complete the crossword. Vocês vão fazer essa cruzadinha de acordo com essas informações. Por exemplo, aqui tem a letra A. Na letra A está escrito the fourth day of the week. Você vai preencher com o dia da semana. Qual que é o fourth day of the week? Qual que é o quarto dia da semana? Vocês vão escrever esse dia da semana aqui, o restante. Letra B, the first day of the week. O primeiro dia da semana. Letra C, the day after Monday. Lembra que tem before e after. Before é antes, after é depois. The day after, ou seja, o dia depois de Monday. Quando que é Monday? Quem veio depois de Monday? Pensa nisso. Letra D, the last day of the week. Ou seja, o último dia da semana. Lembra que tem o weekdays, os dias da semana, e tem o weekend, o final de semana? The last day of the week. Eu quero o último dia da semana. São os weekdays. Letra E, the day before Friday. Ou seja, o dia anterior de sexta. F, the 60th day of the week. Ou seja, o sexto dia da semana. Lembra que a semana começa no domingo, Sunday. The second day of the week. O segundo dia da semana. Lembrando que a semana começa com Sunday. Vocês vão lá e preenchem para mim. Número 7. Complete the sentence with on, in or at. Vocês vão lembrar daquela regra. A gente usa in para casos mais gerais, on para cada vez mais reduzido e at também para cada vez mais reduzido. Depende feriado, depende se vem informação ou não, depende se é ano, se é mês, enfim. Vocês vão ter que analisar a situação. Letra A. People in Brazil usually stay with their families, ou seja, as pessoas do Brasil geralmente ficam com a família. Preposição Christmas. Tá falando de um feriado. Presta atenção. Many people use wife clothes, ou seja, algumas pessoas usam roupas brancas. Preposição New Year's Eve. Eve pode ser substituído por day, ou seja, no dia de Ano Novo.
Algumas pessoas usam roupas brancas no dia de Ano Novo. Qual que é a preposição que a gente vai usar? Letra C, Labor Day, ou seja, Dia do Trabalhador, in Brazil and in many countries, ou seja, em muitos países no Brasil, o Dia do Trabalhador is, preposição, May. O Dia do Trabalhador no Brasil e no mundo, ele é celebrado em que mês? Olha, qual que é a preposição que a gente vai usar? In, on ou at? Letra D, do you have class? Ou seja, você tem aula, aí tem a preposição, the weekend. Ou seja, você tem aulas durante a semana? Ele está perguntando isso. Preenche a preposição adequada de acordo com o que está vendo aqui na frente. Weekend é durante a semana. Essa fichinha aqui vai ajudar muito vocês com relação a isso. Letra E. I was born, ou seja, eu nasci, tem um espacinho, 27, ou seja, em 2007. How about you? E você? Vai colocar aqui a preposiçãozinha que mais se adequa. Olha a informação que vem depois para poder usar a preposição. Por último, letra F, my birthday is, preposição, 22nd of October. O meu aniversário é no dia 22 de outubro. Qual que é a preposição que a gente vai usar? Completem aí quando nós voltarmos às aulas normais. Eu corrijo com vocês e a gente segue a vida, tá bom? Fiquem em casa, bebam água, passem álcool em gel na mão, mas de preferência não saiam de casa, fiquem em casa, não vai na casa da vizinha, do primo, do colega, tá bom? Se cuidem pra gente poder voltar ao normal, tá bom? Um beijo pra vocês, saudade e até mais.